Fala galera, que é o Fred do canal Fredcast Games e hoje eu vou fazer um especial sobre um videogame que é o Nintendo 64. Eu não vou enrolar não, já vou falar sobre o que é. Então, sempre que eu falo sobre videogames, eu misturo a história do videogame com a minha história com esse videogame. Então eu vou falar um pouco sobre tudo, vai ficar grande o vídeo, preparem-se. Vamos lá. Então, o Nintendo 64 foi um console que veio depois do Super Nintendo. Então, ele seguiu o lançamento do Super Nintendo, que foi um sucesso na época e teve concorrência do Mega Drive. E quando a Sony entrou para a brincadeira da concorrência com o PlayStation 1, a coisa ficou um pouco mais séria, né? E a Nintendo demorou um pouco. A Sony lançou o PlayStation 1 em 94 e a Nintendo só foi lançar o Nintendo 64 em 1996. Então ela deu uma enrolada com o Super Nintendo, ainda lançando os Donkey Kongs, que inclusive ainda vendia muito bem, só que ela não sabia que ela ia perder tantas pessoas iam passar para o lado da Sony na situação do lançamento do PlayStation 1. Porém, o Nintendo 64 ele tinha várias peculiaridades e de longe ele foi um console muito bom. Não tem uma pessoa que tenha tido o console que tenha falado mal ou que saiba da história e não tenha um respeito muito grande por esse aparelho. Por quê? Ele veio depois, mas ele veio com 64 bits contra os 32 do PlayStation 1. Lembrando que essa foi a quinta geração de consoles. Então, quem brigou entre foram Sega Saturno da Sega, que veio depois do Mega Drive, PlayStation 1, que foi o primeiro PlayStation, né? E o Nintendo 64 da Nintendo, tá bem? Dos três, apenas o Nintendo 64 ainda manteve o cartucho. Tem aqui para mostrar, ó, o cartucho. Então não era CD, ainda era assim. Porém, os gráficos eram melhores do que o do Sega Saturno e melhores do que o do PlayStation 1. Como ele veio depois, ele tinha uma potência gráfica, uma capacidade gráfica melhor, mas ele tinha algumas desvantagens com relação a esses consoles. Na verdade, é melhor falar mais do PlayStation 1, né? Porque foi o que vendeu mais na geração. O Play 1 vendeu 102 milhões de unidades contra 32 milhões de unidades do Nintendo 64. Então a diferença foi bem grande, mas bem distante ainda dos 8 milhões que vendeu, apenas 8 milhões que venderam de unidades do Sega Saturno. Então, vamos lá, continuando a história. Quando a Sony lançou o PlayStation 1 em 1994, ele veio com um controle tradicional. Então tinha os botões que a gente já está acostumado do PlayStation 1, no caso ali o X, o quadrado, o triângulo, bolinha, tá? Tinha o L1, R1, o L2, R2, porém não tinha analógicos e não tremia, o controle não tremia. E quem inventou isso e quem criou essa ideia de colocar isso tudo em um controle foi o Nintendo 64. Então vamos lá para o controle. Tá vendo que eu estou mostrando o videogame lentamente. Vamos lá conhecer o meu controle do Nintendo 64. Esse era o controle do Nintendo 64. É o controle do Nintendo 64. Tá? Parece estranho, né? Parece um tridente essa parte de baixo, mas ele não é desconfortável para segurar não, tá? Ele é muito ergonômico e bem bacana mesmo. Então ele tinha os botões de ombro, apenas dois. Tinha um botão diferente cá embaixo, ó. Tá dando para ver? Eu acho que não. Enfim, tem um botão aí. E aqui ele tinha... Aqui, agora deu para ver o botão.
Aqui ele tem a entrada para o Rumble Pack, que no caso fazia tremer. Ele tinha também entrada aqui para tipo o memory card, né? Para gravar, se eu não me engano era nessa mesma entrada aqui. Então ele tinha o analógico, gente, o analógico que não existia até então, que serviu para poder movimentar a câmera, ou o personagem e a câmera. Então precisava andar com algum botão e movimentar a câmera com outro. Então, por que os jogos 3D eram diferentes dos 2D? Não é isso que a gente sabe? Então, essa foi a história da importância do controle do Nintendo 64 na história dos videogames, né? Porque a partir daí a Nintendo então, a Sony então copiou a ideia do controle ainda no PlayStation 1 e em 97 ela lançou o DualShock, que eu até tenho aqui, deixa eu ver se fica fácil de mostrar. Aqui, ó, ela lançou esse que não tinha, então antigamente ele não tinha isso daqui, não tremia. Esse treme e tem os analógicos, os dois analógicos. Influência, então, do controle que eu mostrei ali do Nintendo 64. Games. Então, o Nintendo 64 teve muito menos games do que o PlayStation, mas os games eram muito bacanas. Tem uma peculiaridade negativa no Nintendo 64, ele não rodava aqueles CGIs, aquelas cenas que pareciam reais das pessoas. Hoje a gente está acostumadíssimo com isso tudo, mas quem jogou naquela época sabe que não era normal. Quem teve Super Nintendo, sabe que não existia. Então isso apareceu com o PlayStation 1 e também com o Sega Saturn, que eu falei que não precisava mais falar sobre. Mas eles rodavam, porque os games eram de CD, então tinha capacidade para colocar isso. E o cartucho não tinha. O cartucho ele tinha um espaço menor, e então você não tinha como ficar colocando tanta coisa. Porém, os games eram muito bacanas. Eu fiz uma lista de games aqui, eu vou tentar lembrar de cabeça antes de olhar para a lista. Então vamos lá. Bem, Super Mario, tá? 64 foi praticamente o jogo que inventou os games de aventura em 3D. Depois apareceram outros games, mas tudo baseado na mecânica do Super Mario 64. Então foi crucial e importantíssimo para o 3D de aventura. Saiu também o game do Donkey Kong 64, que também era em 3D. Tá aqui o Donkey Kong, tá bem? Pra gente lembrar do game. Vamos lá. Corridas. Tinha o Mario Kart 64, que era super divertido. Inclusive, eu não tive o console na época, eu tinha o PlayStation 1. Então, eu pagava para jogar naquelas locadoras que tinha o Nintendo 64. Eu ia e joguei muito Nintendo 64 e o Mario Kart 64. Foi muito marcante para mim, então, Mario Kart 64. Vamos lá, agora eu estou lendo já. Cruising USA. Esse game também era muito legal, porque ele veio direto dos arcades e funcionava muito bem no Nintendo 64. E era um game muito arcade. Eu me lembro que no arcade mesmo, no fliperama, você pressionava o pé 2 vezes no acelerador e aí o carro empinava. Era estranho, né? Parece estranho falar assim, mas ele tinha um turbo e ele empinava. Mas era muito bom, tá? Saíram vários games desse Cruising, se eu não me engano, 3, 2 pro... Eu, se eu não me engano, tem um game desse relançado agora recente pro Switch, dessa série arcade de corrida aí. Vamos lá, Turok e GoldenEye 007. Então, os games de FPS, né? Esses games de tiro em primeira pessoa, eles se deram bem com o Nintendo 64 e esse controle, na verdade, eram games que estavam vindo diretamente à ideia dos games do PC e encontraram um caminho viável de funcionar.
esse game do 007 GoldenEye, ele era lindo. É estranho ver hoje, tá? Porque as caras eram triangulares ou quadradas, parece estranho. Mas era maravilhoso ver aquele game rodando no Nintendo 64, numa TV de 29 de tubo tela plana, era especial. Só quem viu que sabe como era. Era muito lindo. Não parece não, né? Mas era. Então vamos lá, o que mais que eu anotei? Perfect Dark, mesmo esquema, tá? De tiro em primeira pessoa. Banjo-Kazooie, então. Banjo-Kazooie era um game de aventura estilo Super Mario 64. Também muito bacana. Vamos mostrar então o videogame agora, tá faltando o videogame. Tá aqui, ó. Esse foi o Nintendo 64. Bonitinho, pequeno, compacto, bacana. Tá vendo? Lugar aqui do cartucho aqui em cima. Aqui essa frente aqui é expansion. Isso aqui era memória. Era um extensor de memória. Tá vendo? Aqui. Inclusive o meu tem. Tá com ela aqui dentro. Aqui atrás tem um buraco aqui. Mas na verdade, essa parte aqui entra a fonte. A fonte ela fica um pouco para fora quando você coloca assim e sai a tomada. Mas o console é charmosíssimo, muito bacana. E os controles tem um outro aqui de outra cor para mostrar. Então essas cores também são interessantes. Porque esse console ele teve diversas cores assim, ó, transparentes. Então é muito comum você ver em coleções o Nintendo 64 colorido. Verde transparente, verde limão e rosa, enfim, muitas opções de cores. Então esse foi o Nintendo 64, tá vendo? Como ele era pequenininho, bem pequenininho. O Play 1 também não era tão exagerado, né? Hoje que os consoles estão maiores, salvando algumas exceções, né? Dos de hoje, dessa geração, a exceção seria o Series S, que já nasceu pequeno também. Mas é maior do que o Nintendo 64, tá bem? O Series S é maior. Então, resumindo, vendeu menos, mas criou tendências e manteve a moral da Nintendo no alto. Eu, por exemplo, tive o PlayStation 1, mas eu ficava sempre de olho nas notícias do Nintendo 64 e eu pagava para jogar. Então, assim, ele manteve o respeito, mesmo ficando em segundo, muito atrás do PlayStation 1 nas vendas, ele conseguiu manter o respeito da comunidade. E depois dele veio o GameCube, que também eu ainda vou fazer um vídeo no canal, tá? Sobre o GameCube, que também tem a sua história bacana. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se eu esqueci alguma coisa, fica para outro vídeo, tá bem? Mas eu gostei de falar do Nintendo 64, que é um console que eu tenho um amor especial. Na verdade, mentira, que eu tenho um amor especial por todos, tá bem? Se gostam dos vídeos, deixem o like, se inscrevam no canal, que a gente continua juntos aí nas notícias, nas coleções, nas fofocas, sempre sobre games, tá bem? Valeu, até o próximo vídeo.